Senhores, vamos para mais uma aula aqui com o nosso OKUI. Nossa proposta de hoje será apertar um botão lá no nosso Node-RED e fazer com que ele acenda um LED lá no nosso ESP32 do OKUI. Para isso nós precisaremos, vamos aqui pegar um template, um template praticamente vazio, e nós iremos adicionar aqui uma biblioteca. Você virá aqui, Library Manager, e vamos procurar pela nossa biblioteca. Adicionar uma nova biblioteca, e aqui eu vou colocar pub subclient. Já apareceu aqui para mim. Para ter mais informações sobre essa biblioteca, eu venho aqui nessa interrogação. Vou abrir aqui. Já estou aqui na página aqui do Nick O'Leary. Eu vou abrir aqui o GitHub. Vou verificar um código de exemplo. Vou usar aqui o MQTT ESP8266. Vou abrir ela. Vou abrir aqui. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Volto lá para o meu código, abro aqui o sketch, vou colocar ele aqui, apagar isso aqui, Ctrl V. Vou fazer algumas alterações agora para atender aí a minha necessidade. Aqui, eu vou apagar os comentários. Primeira coisa que você deve atentar é que nós vamos trabalhar com o ESP32 e não com o 8266. Então eu tenho que apagar aqui esse ESP8266. Esse é o erro mais comum. Aqui são as credenciais para eu acessar a rede, tá? Vou deixar aqui sem os comentários para que ele fique mais enxuto. Bom, o SSID eu vou precisar pegar o do OKUI. Então vamos procurar aqui, colocar o mouse aqui em cima do meu ESP32, ele já me deu aqui, o help, tá? Vamos dar um clique nele. Olha só, Wi-Fi ESP32. Vou abrir ele. O que eu preciso é desse endereço aqui, Olha lá. O simulador fornece um ponto de acesso virtual chamado OKUI guest. Vou dar um Ctrl C. Vou voltar para lá. Vou colocar ele aqui. Ctrl V. Ele não tem senha, tá? Depois você veja lá na documentação, mas ele não pede senha aqui. O broker. Eu ainda estou testando com outros, tá? Eu testei com o HiveMac, funcionou bem. E eu estou fazendo essa série de aulas aí com o Mosquito. Teste.mosquito.org. Beleza? Aqui eu vou alterar o nome, tá? O nome do meu cliente. Tá? Então eu vou chamar de OKUI _client. Já vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Esse daqui eu não vou usar. Ele tem a ver com o código de exemplo lá do autor da biblioteca. Setup Wi-Fi, eu vou deixar da forma que está. Esse setup Wi-Fi ele vai fazer aqui a conexão com o nosso Wi-Fi. Não vou utilizar esse random aqui, O callback, nessa aula de hoje eu vou usar, tá? Aqui no setup Wi-Fi, vou fazer aqui só um comentário, O que ele vai fazer aqui, Ele vai, quando entrar lá no setup Wi-Fi, ele vai aparecer lá conectando-se ao e vai ler o SSID da minha rede.
O SSID da minha rede é esse daqui que eu coloquei, ó. É o OKWI-Guest. Se ele não se conectar, ele ficará aparecendo uns pontinhos aqui na tela, tá? Bem no monitor aqui do OKWI. Então vai ficar aparecendo aí uns pontinhos. Se esse pontinho aparecer por muito tempo, é sinal que já tem alguma falha. Mas caso ele entre, ele já vai aparecer lá, ó, Wi-Fi conectado. E vai pegar também aqui, ó, o IP do meu ESP32, tá? O IP virtual dele aqui. Aí eu venho para a função callback. Essa função callback, eu vou apagar aqui, ó. Eu gosto de trabalhar de uma outra forma aqui. Vou manter o for aqui, mas eu vou criar aqui, ó, uma função para concatenar os valores aí que chegam lá do meu Node-RED, tá? Então aqui eu vou precisar criar um conc underline payload para concatenar os valores que chegarão é mais igual. Beleza. Aqui para baixo eu vou apagar tudo isso daqui. Só que eu preciso definir aqui o que é esse meu conc payload, tá? Esse meu conc payload, ele será uma variável aqui do tipo string. Da mesma forma que nós colocamos aqui, nós devemos colocar ali também, tá? Conc underline payload. Tá? Fechei aqui, ó. E eu também vou trabalhar aqui, ó, o termo payload e o termo topic, eles fazem parte aqui dessa biblioteca. Então eu vou criar o meu. Aqui eu vou colocar my topic é igual ao topic. Sem acento. É um pouco redundante, mas eu acho que didaticamente fica melhor. My payload é igual ao conc payload. É com esse my payload que eu vou trabalhar o tempo inteiro, tá? Porém, esse meu my payload e esse meu my topic, eu vou precisar defini-los também para que eu possa usar ele no restante do código. Então eu vou lá para cima e vou colocar eles aqui já, ó. Isso aqui são variáveis para que o meu ESP32 receba os valores, tá? Vamos colocar aqui como comentário. Ambos são do tipo string aí. Aqui, ó. String é my payload e string my topic. Beleza. Uma vez definido aqui, ó, eu já vou voltar lá para continuar o meu código. O reconnect, eu vou deixar ele aqui dessa mesma forma. Só vou fazer algumas alterações aqui, ó. Enquanto meu Wi-Fi não estiver conectado, ele tenta conexão. Esse aqui é do exemplo do autor, eu vou deletar. E muita atenção aqui, hein? Esse cliente connect aqui, ó, é o camarada que eu criei lá em cima, tá? Você vem aqui, ó, é esse nome aqui, ó. É o OKWI Client. O nome que você deu. Ctrl C. Vou colocar ele lá embaixo. Aqui, ó.
prover. Só coloque ele entre aspas dupla, tá? Que ele vai entender isso aqui como uma string. Joia. Aqui o publish, eu vou tirar ele daqui, mas vou deixar aqui o subscribe, tá? Esse subscribe aqui, ó, ele é extremamente importante pra gente, tá? Eu vou mudar o nome desse tópico aqui. O autor ele chama de tópico de entrada, tá? Então eu vou chamar esse cara aqui de ESP assina ou subscribe, tá? ESP32, né? Joia. Então aqui é para o meu ESP receber os dados que virão do Node-RED. Aí se der falha ele vai exibir aqui um status de falha. Essa falha normalmente ela é a número 2 aí, né, que não consegue a conexão. Beleza. Então tá feito também o reconnect aqui. O setup aqui, ó, eu vou usar o pino 2 dele aqui nesse built-in, que ele é do 8266, tá? No 32 não tem. Aqui eu vou colocar o pino 2. E esse meu pino 2, ele vai acender quando ele se conectar ao Wi-Fi. Já fiz uma aula sobre isso aqui, hein? Vou também colocar aqui mais um. Vou usar o pino 15 que está logo ali do lado, né? Para mostrar que ele está conectado ao MQTT. Output. Beleza. A ordem aqui não importa, tá? Eu vou definir esses dois aqui. E vou colocar também um terceiro para eu enviar um sinal e ele acender na hora que eu enviei esse sinal. Vamos colocar o pino 19. Mode 19 output. Beleza. Tá feito aqui. Então eu vou trabalhar com esses 3 pinos aqui. Aqui eu vou deixar da forma que está. O setup Wi-Fi, ele vai chamar a função para conexão com Wi-Fi, que é essa função aqui em cima, ó. Setup Wi-Fi, ele vai trazer aqui para dentro. Esse cliente set server aqui, ó, ele vai pegar o endereço do meu broker, que é o MQTT server, e vai trazer para cá. E vai se comunicar através da porta 1883, que é o padrão aí do MQTT. É esse endereço que você colocou aqui, ó. Muito cuidado, hein? Um espaço aqui, ó, ele vai fazer com que ele não se conecte. Agora, o cliente callback, ele vai trazer aqui para dentro do meu setup a função callback que nós criamos aqui, ó. Tá? Nós, na verdade, só adaptamos ela aqui. E vamos ao loop. Aqui no loop eu vou manter o reconnect e o cliente loop. Aqui para baixo eu vou apagar tudo. Cuidado para não apagar a chave aí. Beleza. O que mais, Clodoaldo? Bom, agora eu vou criar aqui outras 2 funções, tá? Lembrando que o reconnect é para fazer a conexão com o MQTT. E esse client loop aqui fica recebendo o meu payload lá o tempo inteiro. Então é só deixar dessa forma aqui que ele vai rodar. Vou criar as 2 funções para testar aí a conexão com o LED e com o Wi-Fi e com o MQTT. Então vamos lá. Void. Vou chamar de conexão MQTT. O conecta, o nome que você quiser, tá? Vamos fazer primeiro o Wi-Fi aqui. Wi-Fi. Criei essa função, já vou abrir aqui e fechar uma chave. Esse cara aqui, ó, é o que eu vou fazer que acenda o LED 2 lá, caso ele se conecte ao Wi-Fi.
Vou dar um Ctrl C e já vou colocar ele aqui para dentro do loop. Vou aproveitar o ensejo e já vamos também criar aqui, ó, um conecta MQTT. Ctrl C. Pode até copiar e colar, pessoal, mas faça com bastante cautela, tá? Ó, MQTT. Ctrl C. Não tudo, só o nome. Ctrl C e já joga aqui para dentro do loop também, senão a gente esquece. Beleza, o que é esse conectar Wi-Fi? Eu quero que ele acione o LED do pino 2 se ele se conectar no Wi-Fi. Então eu vou aqui fazer uso de uma função aqui da biblioteca setup, da função setup Wi-Fi, que é essa daqui, ó. Ctrl C. Vou descer ela aqui já. Aqui. Só que aí eu vou fazer uma pergunta, né? Ctrl V. Se esse cara estiver conectado, eu quero que ele acione o LED. Então aqui o comando é digital write. Eu vou usar o pino 2, né? Que foi o que eu já planejei. Eu quero que ele seja high. Então se ele se conectar, o LED do pino 2 já vai acender. Se não, então vamos dar um else aqui. Se não, ele vai apagar o LED aqui do pino 2. Ou simplesmente não acender. Aqui, ó, low. Beleza. Esse mesmo código aqui eu vou usar ele aqui no Conecta MQTT. Olha só. Já trouxe ele para cá, vou dar o Ctrl V aqui. Só que aqui não é o Wi-Fi status. Essa função aqui é para saber se ele se conectou com o Wi-Fi. Então, preciso ir lá no Reconnect. É esse daqui, ó. Olha, é esse camarada aqui, ó. Vou dar aqui um Ctrl C. Vou trazer ele aqui para dentro. Vou colocar ele aqui, ó. Ctrl V. Sem querer eu apaguei a... Isso aqui não é necessário, tá? Vou deixar sem para ficar igual o de cima. E vou fechar aqui. Só que agora não é mais o pino 2, ó. Agora será o pino 15. E aqui, pino 15 também. Vamos colocar o LED agora aqui para testar essa conexão. Então vem aqui, ó, mais LED. Vou puxar ele daqui para cá, ó. Já vou inverter ele. Vou pegar um resistor. Vou deixar esse resistor aqui de 150 ohms. Cuidado para não esquecer de alterar aqui, ó. Ele vem com K, tá? Esse aqui vai ser o pino 2. Aqui é só ligar. Saída daqui, eu tenho que mandar para o GND. É só dar um clique onde você quer fazer a curva aí, ó, que ele faz. Joia. Deixar ele aqui um pouquinho mais para baixo. Agora eu preciso fazer a mesma coisa com o LED do pino 15. Para arrumar aqui, ó. Beleza. Agora vamos pegar o outro. Vou deixar esse LED azul para mudar a cor dele, ó. Aqui. Vou procurar outro LED, outro resistor. Cuidado que o LED tem o lado certo, né? Nós já falamos sobre isso. Então vou inverter ele também. Ó. O catodo tem que estar no terra. Aqui é do catodo, ó. Eu já vou mandar ele lá para terra.
Tá ligado. E aqui eu também vou precisar de um resistor. Mais resistor. Vou colocar ele aqui. Vou alterar o valor. Ohms 150. Eu vou ligar. Vou ligar aqui também no pino 15. Posso alterar o pino? Pode. Vai por um pino digital aí, não haverá problema. Cara, eu acho que é só isso daí, hein? Vamos testar o nosso código e vamos ver se ele já está funcionando. Ele já deu algum erro aqui, ó. Vamos tentar acertar esse erro. Bom, eu achei o erro, tá? Ele está aqui, ó, nessa função que eu criei. Não é esse daqui. Você tem que pegar esse daqui, ó, que está lá com while. E eu peguei o que estava aqui com... É esse daqui, ó, desse jeito que está aqui, ó. Vou dar o Ctrl C. Vou colocar ele lá. Aqui, ó. Ctrl V. Agora eu acho que vai. Ele já está tentando desconectar. Ah, conectou. Vou puxar aqui um pouquinho. Bom, pessoal, agora que nós já testamos aqui a nossa conexão, vamos criar mais uma função. Então, vamos colocar aqui, vamos chamar de void recebe. O nome da nossa função pode pôr do jeito que você quiser. E já vou abrir e fechar aqui, ó, para não esquecer aquele de fechar depois. Aí. E também já vou jogar lá para dentro do meu loop. Vou pegar aqui, dar um Ctrl C. Vamos colocar ele aqui, ó. Ctrl V. Ponto e vírgula. Vai. O que eu vou pôr dentro dessa função aqui? Eu criei aqui, ó, uma variável do tipo string para receber os valores, tá? Que é essa daqui, ó, myPayload. Quem vai receber esses dados aqui é o meu callback ali. E eu só vou comparar ele aqui com o valor que eu escolher. Eu vou trabalhar com os caracteres, tá? Então aqui, C, myPayload, for igual, abre aqui aspas dupla e eu vou colocar aqui o caractere A maiúsculo. Eu quero que ele acione o LED que estará no pino 19. Digital write, abre aqui, ó, 19, vírgula, será high. Se não, na verdade não vou usar o else, eu vou usar um outro if. Se o myPayload da forma que está lá, ó, for igual ao Azinho, eu quero que ele não acenda o LED, ou apague o LED. Copiado aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Aqui, ó, low. Muito bom. Vamos agora colocar o LED aqui. Mais, pegar o resistor, traz ele para cá. Bom, já vou pôr 150 ohms aqui, ó. E vou pegar o LED também. Mais, LED. Lembra de inverter o LED aqui, ó. Deixar ele um pouco mais para frente aqui. O que está
Deixa eu achar só o pino aqui, ó. 19. O que está no resistor tem que ser o anodo, tá? Vou inverter aqui, ó, o anodo. Puxar aqui, já vou ligar. E aqui tem que voltar para terra. Trazer um pouquinho mais para cá. Depois eu vou colocar outros aqui. Eu acho que é só isso, hein? Então nós vamos agora para o nosso Node-RED. Bom, pessoal, eu já verifiquei meu código aqui, ó, que ele vai dar um erro, quer ver, ó? Ó, na hora de digitar eu coloquei a letra P maiúscula aqui, ó. Vou fechar, ó. Em cima tá certo, ó. Aqui que tá errado. Então vou colocar a letra P minúscula e vamos testar ele aqui para ver se não vai aparecer nem mais um erro. O meu aqui eu estou acelerando, tá? Então o seu pode demorar um pouquinho mais aí. Bom, vamos lá no nosso Node-RED. Vou abrir aqui, ó, Node, tracinho red. Ele já vai trazer aqui as minhas paletas. Ó, já se conectou com o teste mosquito. Beleza, Clodoaldo, e agora? Agora eu vou abrir aqui uma função aqui, um browser, né, um navegador, uma guia de navegador. E eu vou colocar aqui local, host 2.1880. Ele já tem aqui os últimos fluxos que a gente fez. Vamos criar um fluxo novo aqui. Ou posso fazer aqui mesmo, se você não quiser guardar. Eu vou criar aqui um fluxo novo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse nó de inject e vou pegar aqui o MQTT. É um nó de rede. Só que agora é um nó de saída, hein? Muita atenção. Esse nó aqui, ó, é para receber, nó de entrada. E esse nó aqui é o nó de saída do meu Node-RED. Vou puxar para cá e vou ter que configurar esse nó aqui, ó. Aqui eu vou só usar um timestamp. Vou injetar aqui, ó. Olha só, ele já está com o mosquito aqui, ó, porque é o que eu usei na última aula, tá? Então, para você colocar esse teste mosquito, você virar aqui, ó, no lapisinho, e vai escrever aqui, ó, testemosquito.org e dar aqui o update. Aí ele está pedindo um tópico. Esse tópico aqui, ele foi definido lá no meu código do Arduino, hein? Vamos voltar lá, ó. Que tópico é esse, Clodoaldo? Vamos ver aqui, ó. Tá dentro do Reconnect. Olha só. O nome dele é ESP32 assina. Do jeito que está aqui. Vou até dar um Ctrl C para colocar lá dentro. Ctrl V. Vou dar o done. Vou dar o deploy já. Confirm deploy. Aqui ao lado você vai abrir o debug, tá? Eu vou aproveitar e já vou pegar também um nó de debug. Para ter certeza que o meu dado está indo para lá de forma correta. Dessa forma que aqui está, ó, se eu apertar aqui, ele vai injetar um timestamp lá. Então nesse meu nó, eu vou mudar aqui, ó, de timestamp para uma string. E essa string, ela será o caractere A maiúsculo. Por que A maiúsculo, Clodoaldo? Porque foi a forma que eu coloquei lá para ele receber. Vamos abrir aqui de novo, ó. Voltando aqui, ó. Cadê? Nessa função aqui, ó. Ó, eu falei, se o myPayload for igual ao as maiúsculo, ele deverá acionar o pino 19. Se for igual ao azinho, ele deverá apagar ou simplesmente não acender. Então vou colocar aqui para ele mandar o azão. Vamos apertar. Está mandando o azão, do mesmo jeito que está aqui, ó.
Olha só. Quando eu mando o azão, ele manda o azão aqui, já acende meu LED lá, ó. Vou colocar um azinho também. Então vou ter que vir aqui no nosso, ó, outro timestamp. Deixa eu tirar esse aqui para dar uma otimizada aqui na tela. Duplo clique. Injetará uma string. E a string será o A minúsculo. Vou mandar ele tanto para o debug, para eu conferir aqui se o valor está indo, quanto aqui para o meu ESP5. Deploy, deploy, injetei o Azinho, ele desligou. Injetei o Azão, ele ligou. Muito bom, né, senhores? Agora, para a próxima aula, nós vamos criar o dashboard aqui com os botões. Até mais. Fui. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.